texto inicial, versículos 11 ao 22. Segundo livro das Crônicas, para quem chegou depois da leitura, 7, 11 ao 22. Mantenha aberto. Nós vamos dissecar um pouco sobre esta revelação. Uma revelação poderosa de Deus na vida de Salomão. E nós vamos tentar entender quais as lições que para nós, hoje no século XXI, podemos tirar dentro desta revelação. Pelo menos nós cremos na palavra, e está escrito que tudo quanto foi escrito para proveito nosso. Se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, não seria uma revelação. Se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, seria apenas um livro, como tantos milhões de livros existem, de autoajuda, para tudo. Mas a Bíblia não é um livro, a Bíblia é o livro. Não é algo que eu já vi muitas pessoas dizer, não, mas isso foi lá no Velho Testamento. Não, isso aqui foi na época tal. Não, ele é atual. Então vamos aqui mergulhar. Vamos entrar na história. Vamos entender um pouco daquilo que Deus está querendo nos mostrar. Ou seja, o conteúdo desta revelação divina, ela aponta para uma aliança. Diga aliança. Isso. Uma aliança que Deus perpetuou através de Davi e sua descendência. Foi um pacto. Deus fez vários pactos com os homens e estes quebraram. Na verdade, Deus nunca quebrou um pacto. Deus nunca deixou de cumprir uma promessa. Aleluia. Porém, temos que entender duas coisas. Existem promessas que são condicionais. Aí essa não é Deus que quebra, que deixa de cumprir. É o homem que deixa de receber porque ele não cumpriu a sua parte. Por exemplo, Deus disse a Noé: nunca mais eu destruirei a terra, o mundo, nunca mais destruirei com água. E na fraqueza humana, Noé questionou Deus. E Deus disse: para que você lembre que eu nunca vou esquecer desta promessa, eu vou lhe dar um sinal. E lançou no céu o arco-íris. E disse: todas as vezes que chover sobre a terra, você olha para o céu e você vai ver
que eu não me esqueci da minha promessa. Faz muito tempo, não faz? Chove hoje, chove. Mas o arco está lá. É Deus dizendo, não esqueci da promessa. Oh, aleluia. Então, no versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Na verdade, Israel vivia sob um regime teocrático, que era o governo de Deus, direto com o povo. E vieram os 3 primeiros reis para Israel, que foi Saul, Davi e Salomão. Saul foi uma escolha do povo. Foi um desejo que o povo teve de ter um rei como tinha as outras nações. E foi na época do juiz, o último juiz de Israel, que foi Samuel, aquele menino que foi dado a Ana como resposta das suas orações, porque Deus é assim. A gente pede, Ele ouve. A gente persiste, Ele dá. A gente crê, o milagre acontece. E Samuel, como juiz de Israel, ele ficou profundamente abalado e muito triste quando o povo começou a exigir um rei. E na sua tristeza ele foi visitado pelo Senhor. E o Senhor lhe deu uma palavra de consolação. E disse, por que, Samuel, você está tão triste? Não, porque o povo está me rejeitando. Deus, parece que eu estou vendo, olhando para ele rindo. Eu disse, não, Samuel, o povo não está rejeitando a você, não. O povo está rejeitando a mim. Nem sempre o povo dá a honra devida àqueles que estão representando Deus aqui na terra. Isso pela fraqueza da carne e dureza de coração. Então, vem o lado humano, vem as tristezas. Mas Deus entra na história e disse, não. E Samuel disse, eu devo fazer o quê? Disse, não. O povo não quer. Não é isso que eles querem. Eles não querem mais que eu os governe. Eles querem que tenha um homem, um rei, algo que eles possam ver. É como os idólatras, né? Eles adoram e servem a um Deus que não é Deus. A um ídolo, para poder ver, para crer. Então, não é bem assim, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Então, mas é isso que eles querem, então dá um rei para ele. Glória a Deus. E Deus manda que Samuel ungisse um rei. Saul foi o primeiro rei, consultou o profeta e foi ungido rei de Israel. Não na vontade diretiva de Deus, na vontade permissiva. Todas as vezes que você se arrebentar, numa linguagem vulgar, que você quebrar a cara em algo que você fez e pediu a Deus, esteja certo de uma coisa, que a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Mas eu pedi a Deus, sim, Deus
permitiu. Ele não queria isto para você. Ele não queria. Mas ele não deixou de permitir que você fizesse o que quis fazer. E vêm as consequências. Então a culpa não é de Deus. Vá e faça, mas a responsabilidade é inteiramente sua. Depois de Saul, que reinou 40 anos, veio Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas este homem, segundo o coração de Deus, terminando o seu governo, ele intentou fazer uma casa, um lugar para adoração, para oração, para cultuar a Deus. Mas Deus não lhe permitiu. Ele queria, mas por Davi ser um homem, apesar de ter errado, porque o homem não é perfeito, eu acho incrível, porque ele era segundo o coração de Deus, mas não era Deus. Às vezes a gente quer que o outro seja como a gente quer, ou seja perfeito. E às vezes fica decepcionado quando vê aquela pessoa que você admira tanto fazer determinadas coisas que você não esperava que ele ou ela fizesse. Mas é porque é falho, é homem. E agora, depois que termina o tempo de Davi, ele ajunta o material para a construção do templo. Mas Deus não deixa que ele fizesse, porque disse que ele era um homem sanguinário. E vem Salomão, quando ele passa o reino para o seu filho, Deus disse a Davi, como promessa, que o reino dele seria eterno, que não faltaria descendentes. Então Salomão, descendente de Davi, assume o trono. Porém Deus disse a ele, Adonias até que tentou atrapalhar. Adonias tentou atrapalhar. Adonias tentou atrapalhar. Diga, Adonias tentou atrapalhar. Por inveja, porque ele queria o trono para ele. Mas escute, o que é seu, ninguém toma. Não adianta. Salomão, Davi chamou a Salomão nos seus últimos dias e ele deu uma palavra contundente. Ele disse para Salomão, Salomão, seja homem de verdade. Seja homem de verdade. E ele começou a governar. Fez um bom governo, até que ele misturou, houve mistura, permitiu a mistura. A Bíblia diz que Salomão, ele casou com mulheres que estavam fora do projeto de Deus. E eu costumo dizer que toda mistura perde a qualidade. Se você é espiritual, não pode se unir a uma pessoa carnal.
Se você é salvo, não pode se unir a uma pessoa perdida. Tem como dar certo. É princípio. Então, quando Salomão termina o seu governo, o seu reino, Israel, numa disputa pelo reino, se divide. E agora não era mais teocracia, porque agora o homem resolve, em cima da ambição, em cima do desejo do poder, eles dividem o reino enfraquece. E quando o reino enfraquece, pela divisão, que muito desagradou a Deus, esse reino agora foi invadido pela Babilônia e pela Síria, reino do norte e reino do sul. Mas vamos aqui retroceder para Salomão. Quando ele acaba de construir o templo, a Bíblia diz, irmãos, que tudo quanto ele intentou fazer na casa do Senhor, saber no templo, e na sua casa, no seu palácio, prosperamente o efetuou. Deu tudo certo. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Quando Deus está no negócio, quando nós estamos fazendo na vontade de Deus, tudo quanto a gente faz dá certo. Aonde você pôr a planta do teu pé, Deus vai abençoar. Aonde você pôr a planta do teu pé, Deus vai abençoar. Então, nesta revelação, Deus mostra a aliança que Deus fez com Salomão. E ele mostra também que o povo teria que ser livre. Aquele povo que foi escolhido pelo Senhor. Mas este povo que fez aliança com Deus através de Salomão, esse povo que era povo de Deus, eles foram advertidos acerca do reino, acerca do templo. Aquele templo que posteriormente foi destruído, porque houve da parte do povo desobediência, apostasia. Porém, a humilhação e a confiança em Deus seria imprescindível para que o povo voltasse para Deus. Então, vamos observar o versículo 12. De noite, o Senhor aparece para Salomão e lhe fala, dizendo: ouvi a tua oração, ouvi. Segundo, escolhi para mim este lugar para ser casa do sacrifício. Era a forma de se prestar cultos a Deus na época da lei. Advertência, se eu cerrar os céus, de modo que não tenha chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, juízo, praga, ou eu enviar a peste entre o povo, epidemia. Então Deus, Ele faz a promessa do que vai fazer, mas Ele condiciona. E Ele diz que o povo não pode sim enveredar por esses caminhos, porque se eles fizerem isso, dar a Deus o direito de entrar em juízo com eles. Agora Ele diz: se isto acontecer,
essa situação pode mudar. De que maneira? Primeiro, se o meu povo que se chama pelo meu nome, número 1, se humilhar. Número 2, orar. Número 3, buscar a minha face. Número 4, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e o quê? Sararei a sua terra. Vamos observar aqui alguma coisa. A terra, ela sim pode ser amaldiçoada. E ela foi um dia amaldiçoada. É como hoje está escrito que o mundo jaz no maligno. Mas aonde nós estamos? No mundo. O mundo jaz no maligno e a igreja está no mundo. Com uma pequena observação: ela não é do mundo. Ela está peregrinando. Ela está apenas passando. Mas ela não se mistura. Como eu dissera, toda mistura perde a qualidade. Então, o caminho da cura, o caminho da terra ser sarada, ela será chamada, ou seria chamada pelo nome do Senhor. Ou seja, todas as vezes que algo contrariar a sua vida e o seu relacionamento com Deus, todas as vezes que as coisas derem erradas na sua vida, todas as vezes que o mal bater na sua porta, você deve crer, número 1, que você tem um dono. Jesus, quando ensinou a orar, para ensinar os discípulos, porque lhe pediram, ele diz: quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu. Isto é uma forma de reconhecimento que nós temos um Pai todo-poderoso, que está nos céus, mas que se torna, pelo seu atributo, presente aqui na terra. Deus tem um atributo chamado presciência, que Ele vê todas as coisas, antes, durante e depois, como se fosse agora. E tem um outro atributo, onipresença. Ele está presente em todo e qualquer lugar, e ninguém pode escapar dos seus olhos, que são como chamas de fogo. Então Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Então o caminho de ser curado, de receber a cura, que cura, pastor? Cura da alma, que cura, cura da terra, que cura, cura das emoções. Então todas as vezes que somos afligidos ou atingidos, todas as vezes que somos feridos, se não tiver cuidado, você pode tornar sua bênção em maldição. A gente vê isso já já. Qual é o segredo da vitória? É chamar pelo nome do Senhor Jesus. Inclusive Shirley Cavalhais tem um hino muito lindo. O nome de Jesus. E ela canta: clama o teu nome, chama o teu nome, o amor de Deus vive em mim, em luz. É muito bonito.
E ela fala: clama o teu nome e Ele te sustentará, e Ele te ajudará, e Ele te responderá. Então, há uma necessidade muito grande da igreja, dos irmãos, de clamar pelo nome do Senhor Jesus. E como se faz isso? Se faz isso de joelhos, se faz isso na hora da oração, na hora da pressão, na hora que o inimigo se levanta. Vocês lembram do Vale de Elão? Daquele guerreiro poderoso, matador, destruidor, ameaçador. Mas Davi diz: eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos. E o gigante caiu, não foi pela pontaria de Davi, nem pela força de Davi, era um menino ainda, mas foi pelo poder do nome do Senhor dos exércitos. Ora, quantos gigantes se levantam na sua vida? Quantos gigantes se levantam contra você? E o que você tem feito? Não pode calar, não pode se acovardar, não pode recuar. Você tem que ir em frente, porém, no nome do Deus dos exércitos. Foi por isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus, que é seu Pai, é Ele que lhe dará a força e a capacidade para derrubar gigantes. E tudo que você precisa fazer para derrubar esse gigante que está te incomodando é clamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, a desobediência levou à divisão do reino. Reino do norte e reino do sul. A desobediência levou eles ao cativeiro. A Síria, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. E por último, ao juízo divino. Escute. O projeto de Deus para a tua vida, qual é? É o mesmo projeto para a vida do irmão Adão. Paraíso. De sorte que Deus não só nos deu o privilégio do espaço físico, mas Deus nos deu o privilégio de sermos imagem e semelhança sua. Nos deu o poder de domínio sobre tudo e sobre todos. Não só o espaço físico, mas também no mundo físico e no mundo espiritual. Aleluia. Só que Deus determinou as regras. Deus falou de uma árvore. Quantas? Quantas? Uma. E essa uma estava no meio. E ele disse: de todas. Você já pensou quantas árvores existiam naquele lugar? Só é você pensar em quantos tipos de frutos existem no mundo. Ali seria a réplica do que nós temos hoje. Mas Deus disse: apenas uma. Dessa você não coma do seu fruto. Porque se você comer, certamente você... Incrível, né, irmão? Tantos lugares que nós temos para ir, e às vezes a gente escolhe ir para o lugar que não deve ir.
Tantas coisas a gente tem para beber e a gente escolhe beber algo que não podemos beber. Eu estava com um grupo de irmãos aqui do Rio Largo mesmo. Foi o primeiro ano que eu estava aqui. Eu estava com um grupo de irmãos aqui do Rio Largo. E a gente estava, era uma noite, aproximadamente umas 10 e alguma coisa da noite, fazendo um lanche lá na orla. E o garçom passou por mim, eu fiz um sinal para ele, disse, pois não, eu digo, você tem alguma coisa quente para beber? Ele disse, vodka, whisky, dreia. Aí ficou todo mundo olhando para mim. Na verdade, eu estava querendo algo quente. Mas quando fala em quente, o mundo é tão poluído, né, que ele me deu uma dezena de bebida alcoólica. Aí eu disse, faz o seguinte, o senhor tem leite quente? Aí todo mundo riu. Glória a Deus. Então, tanta coisa para a gente fazer, para a gente beber, para a gente... tudo. E a gente escolhe fazer exatamente aquilo que não pode. O problema não está em Deus. O problema está em nossas escolhas. E o problema das nossas escolhas não é algo externo, é algo interno. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Glória a Deus. Pensa um coração cheio de inveja. Mas deixa, vamos aqui, vamos voltar para a Bíblia. Disse o Senhor, o caminho da desobediência, irmãos, ele traz divisão, ele traz escravidão e ele traz juízo de Deus. E o juízo de Deus começou aonde? No paraíso. Isso no mundo em que nós estamos vivendo, porque o primeiro aconteceu no espaço sideral, depois é outra história. Então, o que é que acontece? Quando a mulher pecou, foi por conta de um relacionamento. Diga relacionamento. Isto. O Salmo 1 dá uma visão de como deve ser os nossos relacionamentos. Você não pode se relacionar com qualquer pessoa. Não. Faça uma seleção das pessoas que você pode se relacionar. Pense você se relacionar com uma pessoa do espírito de Corá. O espírito de Corá é o espírito de divisão. É o espírito que não aceita a direção daquele que Deus coloca sobre ele. Corá, ele entrou nas atribuições de Moisés. E ele disse, não, por que só ele? Nós também somos, nós também podemos. O espírito de Miriam, com laços familiares, que se opôs à decisão que o homem de Deus tomou em escolher uma mulher para casar. Ela não queria, não aceitava, não. Eu não aceito. Precisamos respeitar a individualidade das pessoas. Então você nunca queira estar perto de uma pessoa crítica. Uma pessoa que murmure. Uma pessoa que só vive reclamando. Tem pessoas, irmãos, tão negativas, que basta você ficar 10 minutos com ela, você sai doente.
toma posse de toda maldição, de todo mal. Então o que acontece é que quando Salomão falou, Deus falou com Salomão, ele disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para ser casa de sacrifício. Agora o meu povo precisa sim sair debaixo da maldição. E eles precisam, para sair, 4 coisas: chamar pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar e se converter. Converter. Era povo de Deus. Então, queridos, o caminho da cura seria, em primeiro lugar, o da humilhação. Tiago 4:10, se você puder ler, faz favor. Glória a Deus. O apóstolo Tiago diz: humilhai-vos. Bora. Humilhai-vos na presença. Humilhai-vos na presença do e ele. Agora observe que não existe humilhação fora da presença de Deus. Para que alguém se humilhe, é necessário que ela reconheça o que fez, a sua condição, sua situação. Porque há pessoas, irmãos, que quando as coisas dão erradas, elas procuram sempre um culpado. Não, quem se queixar, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Deu errado, vamos procurar o cerne da questão e procurar uma maneira de resolver o que deu errado. Não adianta procurar o culpado, porque se você achar o culpado, vai resolver alguma coisa? Então, em vez de um problema, você vai ter 2. E o que acontece? O que acontece é que a determinação de não comer foi dada ao homem, a Adão. Mas, na verdade, quem comeu foi a mulher. Mas quando a gente chega lá nas epístolas, aí Paulo diz: por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas não foi por uma mulher? Devia ter sido por uma mulher, entrou o pecado no mundo. E o homem foi na onda dela. Não está escrito assim. Por que por um homem, se foi uma mulher? É porque ele não cumpriu com a sua responsabilidade de cabeça. Porque é a cabeça que governa o corpo, não é o corpo que governa a cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, o que acontece é que aquela mulher, levado pela curiosidade, ela vai até a árvore. E quando ela chega na árvore, ela observa o fruto, porque o fruto era o foco. Deus disse: não coma do fruto. E ela ficou pensando: e se eu comer? O que é que pode acontecer? Deus disse: você morre. Glória a Deus. Quem disse? Deus. Aí quem aparece? A serpente. A serpente disse nada. Sabe qual é o problema? O problema é que Deus enganou vocês. Ele sabe que se você comer, você será igual a Ele, tão poderoso quanto Ele. Então o maior problema não foi a serpente.
O maior problema foi o coração falso e enganoso. O maior problema não é o que está fora, é o que está dentro. Paulo disse que não era o que nós comíamos, não era o que entrava no ventre, era o que estava no coração. E qual o problema, pastor? O problema é que quando a serpente disse que ela seria igual a Deus, ela disse, eu quero ser igual a Deus. Como é o nome disso? Inveja. Nasceu aonde? No coração de Lúcifer, que ele quis ser igual a Deus. Então nunca queira ser aquilo que Deus não quer que você seja. Aleluia. Aleluia. Nunca queira ser o outro. Tem pessoas que adoecem quando vê a prosperidade do outro. Por que ele não eu? Porque ele está ali no púlpito e eu não. Ninguém me vê. E aí começa a procurar quem é o culpado. E quem é o culpado dele não estar aqui? O pastor Arnóbio, que é cego, que não vê, que não mora. Eu já ouvi tanto isso. Glória a Deus. Nas mudanças, o pastor vai para o pau. Glória a Deus. Eu estava dizendo aos irmãos, eu passo 2, 3 meses orando, jejuando, acordando de madrugada e pedindo que Deus me dê uma orientação. Depois que eu faço, aí alguém chega e diz, está errado. Não é assim não, é assado. Oh, Jesus, me dê graça. Mas vamos voltar para Salomão. Primeiro, o caminho da cura seria chamar pelo nome do Senhor. Segundo, o caminho da cura seria o da humilhação. Inclusive Jesus falou sobre isso. Jesus disse, aprendei de mim. Aprendei de mim. Que sou manso e pronto. Inclusive eu dar uma dica para vocês. Tem uma Bíblia que tem as palavras de Jesus toda de vermelho. Adquira uma Bíblia dessa e leia somente as palavras de Jesus. Faça uma leitura toda do Novo Testamento, que tem só as palavras de Jesus. Você vai ver como você vai terminar a leitura dessa Bíblia. Então, a cura seria através da humilhação. E a humilhação significa você olhar dentro de você e reconhecer os seus erros, suas fraquezas. Esse é o caminho. Você olhar dentro de você e reconhecer os seus erros e as suas fraquezas. Porém, a pior coisa são pessoas que nunca ou que não admitem que erram. São pessoas que sobem em cima do cavalo da razão e dizem, eu estou com a razão, eu estou certo. Eu pastoreei uma igreja que parecia uma Babel. Era confusão e mais confusão. Era problema que me parecia que não tinha mais fim. E eu passei 1 ano pregando o tema. O crente não tem razão. O crente tem Jesus. E tudo amparado com textos da Bíblia. Crente não tem razão. Então, na hora que você entrega as suas razões, você começa a ter vitória sobre você mesmo. E aí, a outra parte fica mais fácil. Aleluia. Minha mãe, eu ainda muito pequeno, ela dizia, meu filho, 2 pessoas não brigam se uma não quiser. E eu era meio treloso. Eu digo, mas na escola, se o menino vir dar em mim. Ela disse, você corre. Mas se ele correr atrás,
Ele disse, você vai para, diz a professora. E se ele me esperar na saída? Que eu queria que ela desse um aval para mim, dar uns tapinhas também, né? Glória a Deus. Ela disse, você apanha. Aí eu disse, mas... Ela diz, olha, se você bater em alguém, você apanha porque bateu. Se você apanhar de alguém, você apanha porque apanhou. Pronto. Resolveu o problema. E o que aconteceu? Eu nem bati em ninguém, nem ninguém bateu em mim. Por quê? Porque duas pessoas não brigam se uma não quiser. Outro dia, perto da Centenário, já contei isso aqui uma vez, eu fui mudar de faixa, o motoqueiro ia passando, aí foi em cima dele, ele puxou a moto, aí me xingou e... Aí eu baixei o vidro para pedir desculpa a ele, perdão. E quando baixei era um irmão. Já tinha falado na minha mãe, no meu pai, na minha avó. E como dá a paz do Senhor agora? Então, irmãos, nós precisamos sim de disciplina pessoal. Nós precisamos de humildade. A gente precisa... Não, eu errei, meu amigo, eu errei, me perdoe. Olha, na verdade eu estava distraído, eu não vi. Então nós precisamos sim curar a nossa alma. E através da humilhação, reconhecendo o que é que está dentro de nós, reconhecer nossos erros, nossos fracassos. E, sobretudo, nós precisamos tomar uma nova atitude. Tomar uma nova atitude. Vocês lembram daquele moço que bateu o pé e disse, não fico mais nessa casa, eu vou embora daqui, eu quero gozar a minha vida, aqui a gente não pode nada dentro dessa casa. Ele pensou que queria liberdade, ele queria libertinagem. Bateu o pé, ainda levou o dinheiro do velho e foi viver a vida que ele achava a melhor. E aconteceu que ele se arrebentou, perdeu tudo quanto levou de casa. E quando se viu na lona, no pó, aí sim, aí ele amargou com aquela situação. Lucas 16 e 17, por favor, me ajude. Esse aqui eu faço questão de ler. Eu estou com dificuldade, irmãos, aqui nos olhos. 16, 17, o que diz? Não. 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 É 15, obrigado. 15. Desculpe, irmãos. 15, 17 ao 21. Primeiro, dá uma paradinha aí. Tornando em si. Em outra tradução diz, caindo em si. Ou seja, ele tomou consciência daquilo que estava vivendo somente depois de ter se arrebentado. Glória a Deus. Caindo em si. O nome disso se chama despertamento. Quando o homem não cai em si, quando ele não se acorda para o que está vivendo, o que está acontecendo à sua volta, ele continua perdido, ele continua no chão. Nós precisamos entender que aquele moço era filho de um pai rico,
Nós hoje precisamos entender que nós somos filhos de um pai que é dono do mundo. E nós não devemos e nem precisamos viver como mendigos. Nós não precisamos sermos capachos. Mas aquele moço só entendeu quando ele estava caído. E ele disse, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura? Eu aqui estou morrendo de fome. Mas isso ele só viu quando caiu em si. Quando ele reconheceu. Isso é humilhação. 17, o que é que diz? 18. Agora a proposta. Quando ele disse levantar-me-ei, porque ele se sentiu caído embaixo, no chão. Glória a Deus. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e contra ti. Reconhecimento do seu erro. Mas aquela atitude foi uma atitude de quem queria mudança. Foi uma atitude de quem não queria continuar vivendo a vida que estava vivendo. E se eu e você entender que precisamos mudar de situação, mudar de vida, e que essa vida medíocre, mesquinha, que muitas vezes estamos vivendo, não vale a pena, a gente vai cair em si e dizer: vou me levantar. Vou me levantar e vou ao meu pai, dizendo que eu estou nesta condição, porque eu pequei contra os céus e contra a terra. Quando a gente fala em pecado, na igreja pentecostal, na Assembleia de Deus, é uma palavra assim, um tanto agressiva, porque se pensa em adultério, em roubo, em matou alguém. Não, não. Se você sabe fazer o bem e você não faz, você já pecou. Já está pecando. Se você mente, você peca. Se você calunia, você peca. Glória a Deus. A coisa de 5 anos, 6 anos atrás, foi uma época de política. Que é a época que os crentes mais pecam é a época de política. Glória a Deus. Aí uma pessoa criou uma história para me prejudicar o ministério. Glória a Deus. Aí criou aquela história, vocês conhecem, que o pastor mais rico de Alagoas era o pastor Arnaldo, inclusive tinha uma fazenda. E começaram, pastor, aí começou o pessoal a mandar mensagem para mim, perguntar, e sei o quê, papapá, e eu calado. Eu não tenho pressa. Não tenho também que me justificar a ninguém. Não. Disse sobre mim o quê? Disse isso. E você acreditou? A minha pergunta é: você acreditou nisso? Bom, ao tempo passou. Aí quando foi em uma santa ceia, eu digo, dia melhor, o dia da santa ceia. Dia da consciência do crente, né, de tomar a ceia. Porque o problema não é eu dizer que a irmã Jéssica comprou um Mercedes-Benz. O maior problema não é eu dizer isso dela. O problema é eu dizer que a Jéssica comprou um Mercedes-Benz, dizer ao Ageu, e o Ageu chegar para a irmã Lourdes e dizer: irmã Lourdes, como foi que a Jéssica comprou um Mercedes-Benz? E ela pode. Aí já levantou um. O irmão colocou em casa, comprou um isopor, comprou gelo, comprou um refrigerante, colocou dentro do isopor de gelo, e a esposa fez um bolinho, e ele disse: não, vou ganhar um dinheirinho aqui para melhorar o orçamento. E ele era o tesoureiro aqui da sede, na época. Aí quando foi um dele, chegou aqui chorando. Eu disse: meu irmão, o que foi que aconteceu? Eu pensei até que uma tragédia. Não, pastor,
Estão dizendo que eu estou roubando o dinheiro da igreja, que eu estou ficando rico. Uma caixa de isopor. Aí eu rei e fiz uma oração por ele, meu irmão. Então uma pessoa dessa está no chão, está perdida. Então aquele moço se levantou porque estava caído. Aquele moço fez uma confissão do seu pecado. E aquele moço reconheceu. Ele disse algo lindo no versículo 19: não sou digno. Não sou digno. Isso agradou muito a Deus. Quando a gente não sou digno, de quê? De que ele disse que não era digno? De ser chamado teu filho. Porque os filhos de Deus são diferentes. Filho de Deus não faz esse tipo de coisa. Não faz mesmo. São coisas que são feitas pelos filhos do diabo. Por que eu tenho que falar do meu irmão? Ora, Cristo porventura morreu só por mim? Não, morreu por você também. O sangue carmesim do Calvário foi derramado só por mim? Não, foi por você também. O Espírito Santo que Deus deu foi só para mim? Não, foi para você também. Então, se o Espírito Santo habita em mim, e se o Espírito Santo habita em você, e se eu calunio você ou falo mal de você, com qual Espírito, ou pelo qual Espírito eu estou falando? Se você é o meu irmão, como é que eu vou falar mal do meu irmão? Do meu sangue? O seu sangue corre nas minhas veias, pastor? Como é isso? O sangue de Jesus corre em todo o corpo, e eu sou membro deste corpo. Quem é membro deste corpo aqui? Levante a mão. Então o sangue corre aqui e corre aí. Aleluia. Então aquele moço disse: não sou digno. E ele levantou-se. E na hora que ele se levantou, o milagre aconteceu. Porque o Pai já estava preparado para perdoar-lhe. Aleluia. Confissão sincera. Ele disse: pequei. Se o tempo permitisse, a gente ia ver Samuel e o profeta Natã, que foi ter com o homem segundo o coração de Deus. E para concluir, o caminho da cura é converter-se do mau caminho. Provérbios 1:23. Eu gosto muito desse texto. Convertei-vos. Marque esse texto na sua Bíblia. Convertei-vos pela minha repreensão. E eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A conversão é uma mudança de comportamento, de caráter, de atitude. Você está indo numa direção e de repente você entende, pelo Espírito Santo, você é revelado que você está indo na direção errada, que aquele não é o caminho. Aí você dá meia volta e marcha na direção contrária. Escute, nem tudo está perdido. Olha para a pessoa que está perto de você e profetiza. Diga: nem tudo está perdido. Amém. Aleluia. 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 Vamos nos colocar sobre os nossos pés.